Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Agora nós vamos para a nossa aula de matemática. Abram a apostila de vocês na página 16. Na última aula de matemática, eu pedi que vocês jogassem o jogo do par ou ímpar com algum familiar, tá? E agora nessa aula nós iremos fazer os exercícios referente a esse jogo, tá? Lembrando que, como eu lembrei na aula, online, os números pares são os números ou terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. E os números ímpares são os números 1, 3, 5, 7 e 9, ou terminados com esses números. Então, vocês têm que lembrar, tá? Para poder realizar esse exercício. Então, na página 16, após o jogo, nós temos o exercício de número 1. Quantas cartas são usadas no jogo par ou ímpar com cartas? Aí vocês só vão contar, tá? E quantas cartas são numeradas? Então, como vocês têm aquelas duas cartas que são com trevo, aí quantas cartas são numeradas, vocês não vão contar com esse daí, tá? Aí vocês farão a letra A, tá? A letra B e a letra C, baseado nas cartinhas, tá? Exercício 2, vocês irão responder a letra A, a letra B e essa última parte, conforme as cartinhas que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então, as perguntas serão sobre as cartas, né, de número par e ímpar. E aí, vocês irão observar os números que tem aqui para vocês responderem corretamente, tá bom? Virem a folha. Página 18. Na página 18, nós temos um textinho aqui. Algum problema. Em geral, um problema é uma situação que precisa ser resolvida. E problemas existem em todos os aspectos da vida. Anitta considera que chegar ao final do mês e não ter dinheiro para pagar a conta de luz é um problema. Milton é violonista em uma banda e hoje derrubou e quebrou o seu violão. E isso é um problema, porque daqui a pouco a banda vai se apresentar. Clara tem uma horta em casa e está com uma invasão de formigas. Que problemão! A falta de tratamento de água em uma cidade, pessoas vivendo em situação de pobreza em um país, entre outras coisas, também são problemas. Então, aqui nesse pequeno texto, nós estamos falando de problemas relacionados à nossa vida, no dia a dia. E a partir dessa página, nós iremos trabalhar com problemas matemáticos também, tá? Então, vamos lá. Diga aí. Essa aqui é uma atividade oral, tá? Vou fazer a pergunta para vocês e vocês vão pensar. Você sabe de algum problema que existe em sua cidade? Então, você vai pensar sobre isso. Que problemas existem na sua escola? Existe algum problema na escola? Aí vocês vão pensar. Eu tenho vários problemas e alguns deles são de matemática e você vai me ajudar a resolvê-los. Lápis na mão. Aqui nós temos uma personagem que ela tem duas teclas da calculadora dela que não está funcionando, está emperrada, tá? Então ela diz assim, ó, as teclas 5 e 7 da minha calculadora estão emperradas. Mas mesmo assim consigo resolver essa adição. A adição que ela vai resolver é a seguinte: 3.459 mais 7.473. O que ela fez? Ela fez o seguinte: ela pegou o número 3.459 e fez uma decomposição. Como ela não pode usar a tecla 5, ela colocou, ao invés dela colocar o 59, ela colocou o 49 mais 10, que na verdade o resultado será 3.459. Então ela somou de uma maneira que ela não utilizou a tecla 5, mas ela conseguiu obter esse resultado aqui. A mesma coisa com o número 7.473. Eu não tenho as teclas 7, né? A tecla 7. Então, como que ela fará? O número 7.473, ela colocou 1.000 a menos. Então, ela não usou o número 7, que representa 7.000. Ela usou 6.000. E aqui, o 73, ela colocou o 63. Então, ela colocou 6.463 mais 1.000, que aí nós teremos os 7.000. E mais 10, que aí nós teremos o 63 mais 10, teremos o 73, tá? Então, ela montou essa expressão, ela usou os parênteses, né, para realizar primeiro essa conta e depois a outra,
e ela obteve o mesmo resultado, tá? Então vamos lá, número 1. Miriam anotou o modo de decompor os números e utilizou a calculadora para resolver a adição. Será que há outro modo de realizar esse cálculo? Veja se consegue e mostre como pensou. Então vocês farão a mesma coisa aqui, só que vocês não podem usar o mesmo número que ela usou, tá? Por exemplo, aqui ó, 3.459. Você pode colocar 3.439 mais 20, que aí você vai conseguir o 59. Então, vocês vão ter que utilizar outras maneiras, outros números para mostrar o que ela fez aqui, tá? Aí, vocês vão virar página 19 e farão a mesma coisa na letra A, na letra B e na letra C, tá? Prestando muita atenção porque aqui eu tenho adição, aqui eu tenho e duas subtrações, tá? O mesmo processo que ela fez, vocês farão aqui, tá bom? Também é possível fazer multiplicações na calculadora emperrada de Miriam. Veja, aí aqui, ó, a mesma coisa, tá? Vocês vão estar observando os números, por exemplo, eu tenho o número 5, é o número 2 mais 3, tá? Aqui nós temos, faremos aqui também, ó, vezes 64. Então, vocês farão primeiro 2 vezes 64 e depois 3 vezes 64. Por quê? Porque a tecla de número 5 não está funcionando, tá? Aqui vocês farão a mesma coisa. Use essa estratégia para resolver as próximas multiplicações. 7 vezes 43. Lembrando que o 7 não funciona, tá? Então, vocês podem fazer primeiro vezes o 4 e depois vezes o 3, tá? 4 mais 3, 7. Então, vocês podem usar essas duas teclas. Posso usar outra tecla? Pode também, tá? Não precisa ser necessariamente só a 4 e a 3. Aqui vocês farão a mesma coisa com 5 vezes 149, tá? Como eu não tenho a tecla 5, vocês podem usar a tecla 4 e 1. Vocês podem usar a tecla 3 e 2, tá? Aí vocês vão utilizar o que vocês acharem melhor, tá bom? Exercício de número 2. Elisa, Pedro e Gilberto são irmãos. Gilberto nasceu em julho de 1997. Elisa nasceu 5 anos depois do mês de setembro. E Pedro completou 180 meses em fevereiro deste ano. Letra A. Qual é a idade de cada um deles hoje e quantos meses Elisa tem a mais que Pedro, tá? Então, vocês têm que se lembrar, né, que nosso um ano tem 12 meses, tá? Para vocês realizarem as operações. E aí, vocês podem estar fazendo o cálculo aqui. Se o espaço não for suficiente, vocês podem estar usando o caderno, tá? Então, vocês farão nessa aula até a página 19, tá? A tarefinha de vocês vão ter duas tarefas no dia de hoje. A tarefa de matemática, a tarefa de português e matemática será postada no Google Classroom, tá? Só que essas duas tarefas serão feitas realizadas no caderno, tá? A tarefa de matemática são alguns probleminhas, algumas operações que vocês vão armar as continhas, tá? Montar as continhas no caderno e vão resolver esses exercícios no caderno, tá? Vocês vão entrar no Google Classroom, vão copiar aqueles exercícios que estão naquela folha no caderno e desenvolver no caderno. E a outra tarefinha que está junto com a tarefa de matemática é a tarefa de língua portuguesa, tá? Nós não tivemos a aula hoje, mas a tarefa será de produção de texto, que também está no Google Classroom, que vocês farão no caderno de língua portuguesa. Então, essa é a aula da segunda-feira online, tá? Boa atividade para vocês.